Fala galera, beleza? É o seguinte, um vídeo extremamente importante esse. Todo nacionalista deve saber disso, a origem do nacionalismo brasileiro, tá? O vídeo que vai passar aqui, a maioria do conteúdo é de uma professora chamada Caroline Freitas, que eu vi aqui no YouTube. Eu já estava preparando a respeito desse conteúdo, vi o vídeo dela, espetacular, tá bom? Vai rodar aqui o vídeo dela agora, mas no final do vídeo eu vou complementar algumas informações que ela deixou de dizer aqui no vídeo. Mas o vídeo dela está extremamente completo, está muito bom, tá? Eu vou ler aqui para vocês, eu só tirei o óculos porque está dando reflexo. Então, ó, Caroline Freitas, né, doutora em Antropologia Social pela USP, tá? Professora da Fundação Escola de Sociologia e Política, FESP São Paulo. Tá? Ela gravou para Casa do Saber, perdão, aqui este vídeo sobre a origem do nacionalismo brasileiro. Eu já volto aqui no final do vídeo para complementar algumas informações. Vou falar sobre o nacionalismo e o modo como ele se constitui, entendendo os processos que dão suporte para as elaborações de identidade nacional. O nacionalismo, como nós conhecemos, é um fenômeno recente. Ele inicia aí principalmente no século XIX. Ele se consolida ao longo do século XIX e do século XX. É muito importante que a gente tenha em mente que é o nacionalismo que dá origem às nações e não o contrário. Existe todo um universo de pensadores que trabalham com essa chave. O que se sabe hoje é que o Estado moderno ele é anterior à ideia de nação. Então, o que a gente conhece como Estado-nação é uma novidade, é uma inovação. Ele não foi sempre assim. O Estado moderno é o que a gente pode chamar de o Estado absolutista, quando ele se desenvolve, e com o tempo surgiu uma necessidade de criar a homogeneidade entre as pessoas que compõem esse Estado, e aí que se configura todo um esforço para homogeneização linguística, cultural e étnico-racial. Os nacionalismos, portanto, eles não são de geração espontânea, eles são resultados de processos e conforme a circunstância política e econômica, eles vão ganhando inovações. O que seriam essas inovações? Quando a gente pensa em momentos de crise, grande transformação social, em geral, é nesse momento que surgem novos empuxos para o desenvolvimento das ideias nacionais. Então, quando a gente fala, por exemplo, a criação de datas pátrias, celebrações nacionais, grandes manifestações, os próprios hinos nacionais, as bandeiras, tudo isso são construções que são chamadas por Eric Hobsbawm, um historiador britânico já falecido, são chamadas de invenções de tradições. As invenções de tradições políticas, elas são muito importantes. A memória, mais que um instrumento, ela é um objetivo de poder. Se tornar o senhor da memória, da lembrança e do esquecimento é fundamental para a constituição de um Estado nacional forte. Isso foi muito comum no nazismo, com Hitler, no fascismo, com Mussolini, mas não só. E isso reverberou em outros contextos. Então, por exemplo, quando nós pensamos no caso brasileiro, nós temos que foi depois dos anos 30, com Getúlio Vargas, que se consolidou todo um universo de representações e elaborações sobre a nação brasileira. O processo de construção da identidade brasileira, ele se inicia com a independência. Em 1839 foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e em seguida foi realizado um concurso que se chamava Como Escrever a História do Brasil. Quem venceu esse concurso foi um naturalista alemão chamado Klaus von Martius, que ganhou com a tese de que a história do Brasil era a história do encontro do índio americano com o branco europeu e o negro africano. E essa ideia de elaboração da história do Brasil como sendo uma história de raças e, portanto, uma história que tem a ver com a biologia e não com atos e feitos humanos, com o engenho humano, ela tem consequências. Isso fica no horizonte, né, num horizonte de referências para pensar a nação brasileira e volta com uma nova roupagem aí nos anos 30. Em 1933, Gilberto Freire publica Casagrande Senzala, que é um marco na construção da identidade nacional. É em Casagrande Senzala que se
populariza, com base no Casagrande Senzala, que se populariza a ideia de harmonia racial como algo que caracteriza a sociedade brasileira. Casagrande Senzala aparece no momento em que Getúlio Vargas está preocupado com a construção de uma unidade da nação. Foi Getúlio Vargas que modernizou o país, consolidou o Pacto Federativo e se dedicou ativamente à construção de uma homogeneidade cultural e principalmente linguística, né? Foi ele que proibiu as escolas de colônias imigrantes, então as escolas italianas, alemãs, japonesas principalmente, mas não só, se proibiu que falasse qualquer outra língua que não o português em público, uniformizou os livros escolares, foi um primeiro esforço de uniformização da educação no Brasil. A educação e o controle dos conteúdos nas escolas é algo fundamental num projeto nacionalista. E é fundamental porque é por meio disso que se constrói, que se consolida a homogeneidade. É na formação de crianças e adolescentes que é possível consolidar um conjunto de ideias nacionais. Em 1937, Getúlio Vargas transformou a capoeira em desporto nacional. Pode parecer um detalhe pitoresco, mas não é. Tem tudo a ver com um esforço do Estado Novo para consolidar um conjunto de símbolos que dessem conta da cultura brasileira, da cultura nacional brasileira. Foi também no primeiro governo de Vargas, entre 1930 e 1945, que se consolidou o samba, em especial a vertente carioca, como música nacional. Tem um livro do Hermano Viana chamado Mistério do Samba, em que ele discute esse processo de consolidação do samba como símbolo nacional, e é muito interessante observar como um conjunto de processos foram postos em marcha com o apoio do Estado Novo. Quer dizer, não era uma atuação ingênua. O Getúlio Vargas sabia o que ele estava fazendo e sabia qual era o objetivo que ele tinha. É nesse momento também que a feijoada se torna prato típico nacional, oficialmente, e que uma série de significados são atribuídos aos componentes, digamos, do prato, né? O feijão preto, o arroz, a farofa, a laranja, a couve, como sendo algo que é ligado ao verde das nossas matas, né? A diversidade racial, a presença indígena por causa da farofa, que é farinha de mandioca, e a laranja, a riqueza do Brasil e tudo mais, fazendo referência às cores da bandeira nacional, sendo que nós sabemos que as cores da bandeira brasileira são as cores dos Habsburgo. Então, no período da República, era preciso manter um símbolo que as pessoas conhecessem, e a escolha foi por manter as cores da bandeira do Império, que era a bandeira que tinha como cores, né, o brasão dos Habsburgo. E por que isso acontece? Porque, por mais inventadas que sejam as tradições, as tradições e os símbolos aos quais elas remetem precisam fazer sentido para as pessoas. Se as pessoas não se identificarem com as ideias e com esses símbolos, a tradição não permanece, as pessoas não se identificam com ela, enfim, a coisa morre. Então, os símbolos, mesmo a memória, por mais que ela seja manipulada, e manipulada aqui no sentido de construída, de realizada, não no sentido de falseamento, ela precisa reverberar em corações e mentes. Se as pessoas não se identificarem com aquelas coisas, se aqueles símbolos e aquelas elaborações não fizerem sentido, elas vão simplesmente desaparecer. E o objetivo não será alcançado, né? Que é constituir essa homogeneidade. O nacionalismo, ele não é bom ou ruim, ele é algo que diz respeito a uma forma de organização que hoje é entendida como sendo, digamos, universal, né? É difícil a gente pensar em alguém que não tem uma nacionalidade. Por exemplo, o Estatuto de Apátrida, alguém que não tem nação, é percebido como algo problemático. E isso diz muito da nossa organização política enquanto sociedades. Por quê? Quando a gente pensa em um Estado-nação, a gente pensa em um Estado livre e soberano, e o Estado é livre e soberano porque o povo é livre e soberano, a gente pensa também em um Estado que vai defender os seus cidadãos. Alguém que é apátrida, alguém que não tem nacionalidade, não tem um Estado que defenda essa pessoa. E é aí que a coisa começa a ficar complicada. Foi, por exemplo, o que aconteceu com os judeus com o avanço do nazismo. Hitler
retira a cidadania alemã dos judeus alemães, e ao fazer isso, eles ficavam completamente desprotegidos, porque eles não tinham mais um Estado-nação que defendesse a eles e os direitos deles. Tudo isso para dizer que, toda vez que nós falamos em nação e nacionalismo, nós falamos de algo que é recente, mas que se tornou central na vida das distintas sociedades ocidentalizadas. Excelente, né, galera? Conteúdo fenomenal que a Caroline Freitas trouxe. Mas eu gostaria de dar uma complementada, tá? O nacionalismo em si, né, ele não se tem um consenso histórico entre os historiadores de onde nasceu. O que mais se fala é que foi ali no século XIX, XVIII, onde que nasceu o nacionalismo, né? Eu vejo mais coerência em falar que ele nasceu na França, tá? Com o revanchismo francês depois da Revolução Francesa. E isso foi reverberando para vários outros eventos e transformações nacionalistas, tá? Como ela diz sobre o Estado moderno, né? Que seria absolutista, que seria na Idade Moderna, assim que acabou-se a Idade Média, o Renascimento, etc., né? Mas o nacionalismo que a gente conhece brasileiro foi de fato com Vargas, tá? Que se estabeleceu no Brasil, mas só que ele teve origens também um pouco antes de Vargas, né? Teve requisitos, por exemplo, teve um pontapé inicial com Floriano Peixoto, vídeo completo sobre Floriano Peixoto aqui no canal que eu fiz, e também com Nilo Peçanha. Esses caras deram o pontapé inicial para um nacionalismo brasileiro, né? Então eles foram os primeiros aí a agirem de forma nacionalista, e tem vídeo deles aqui no canal. E também tem um vídeo completo a respeito de Getúlio Vargas que eu fiz aqui no canal. O mais completo possível, pelo menos eu tentei deixar, né? Claro que se eu fosse ficar falando desses caras, eu ficaria horas e horas. Mas eu tentei deixar o mais completo possível, trazer as principais informações possíveis aí para vocês. Então, além desse vídeo que vocês estão assistindo, né, desse conteúdo que vocês assistiram, dá uma olhada também sobre os presidentes nacionalistas brasileiros. Falta só fazer do Ernesto Geisel, que eu já estou para fazer com o Antônio David. Mas só falta este. O resto, todos os outros presidentes nacionalistas já foram falados aqui no canal, aqui no canal, e confere aí, tá? Principalmente do Floriano Peixoto, Nilo Peçanha e Getúlio Vargas, tá? Tem do João Goulart também, já aqui no canal, etc. E logo também vai ter aí do Ernesto Geisel. Espero que você tenha gostado do conteúdo riquíssimo, importantíssimo, e todo nacionalista deve saber disso. Até o próximo vídeo.